Atividade número 15, uma atividade de história. Então, vamos ler aqui um pouquinho. O encontro de dois mundos. A chegada dos europeus à América representou o encontro de dois modos de vida muito diferentes. Nativos e portugueses, nativos seriam os índios, quem já estava aqui, e os portugueses foram os que chegaram, né? Tinha valores distintos, entre os quais estava a maneira de usar a terra, ou seja, eles usavam a terra de maneira diferente. Para os indígenas, a terra representa um meio de sobrevivência, de convívio social e de difusão da sua cultura. A difusão é quando ele espalha, né, a sua cultura, ou seja, isso é a cultura que vai passando aí de geração para geração. Enquanto os colonizadores, que seriam os portugueses, na época do descobrimento, quando eles chegaram aqui, consideravam como fonte de lucro e poder social. Ou seja, enquanto que os índios tratavam a terra como lugar para eles morarem, para eles viverem, os colonizadores, os portugueses, queriam só lucrar, eles queriam explorar a terra, eles queriam, né, ter poder. Quanto mais terra, mais poderoso ele tinha. Assim, para alcançar seus objetivos, os colonizadores tomaram posse do território em nome do rei e passaram a explorar suas riquezas, ou seja, eles vinham aqui, eles pegavam as riquezas. Pau-brasil, que era uma madeira muito cara, ouro, prata, enfim. O primeiro bem a ser explorado foi o pau-brasil, árvore que tinha um valor para os portugueses por causa do corante extraído e de sua madeira. Então, ou seja, eles conseguiam tirar um corante que era caro e a madeira é muito boa. A partir de 1530, essa exploração se intensificou, ou seja, foi mais explorado ainda. E os conflitos entre nativos e colonizadores tornaram-se cada vez mais frequentes. Ou seja, os índios não estavam gostando muito dessa história, não, e começaram a ficar bravos, né? Aqui. B. Na época da chegada dos portugueses, no início do século XVI, qual era a visão que os indígenas e os colonizadores tinham da terra? Então, aqui, ó, para você escrever. Como os indígenas tratavam a terra e como os colonizadores tratavam a terra. Então, aqui você vai escrever o que estava lá no começo do texto, né? Como cada um lidava aí com a terra, certo? Agora vamos lá. Texto 2, diversidade cultural. A diversidade cultural dos povos indígenas pode ser medida pelo número de línguas faladas por eles, mais de 200, ou seja, tinha mais de 200. Aqui no Brasil, a gente vai para qualquer lugar do Brasil, tem alguns sotaques diferentes, algumas gírias, mas a língua é a mesma, a língua portuguesa. Entre os índios, não, tinha mais de 200 línguas diferentes. Embora a maior parte dessas línguas tenham como origem o tupi e o macro-G, algumas delas não pertencem a nenhuma desses dois grupos, ou seja, elas pertencem ao mesmo gênero, então seria o tupi, mas aí eles mudam um pouquinho esse macro-G e cada tribo vai mudando a língua da forma como eles vão se adaptando. Mas tem algumas que não eram nenhuma delas, ou seja, era bastante línguas diferentes faladas. Virando a folha. Também há povos que perderam sua língua de origem e falam somente português. Ou seja, também tem aqueles povos que hoje já não falam mais a língua dos índios, né? Só falam o português. A língua portuguesa, por sua vez, incorporou palavras de origem tupi. Ou seja, hoje nós utilizamos palavras que os índios utilizavam. Por exemplo, abacaxi, arara, mandioca, outras palavras que vêm aí dos índios. São palavras deles que nós incorporamos hoje. Mandioca é um alimento, né? Abacaxi é uma fruta, arara aí é um pássaro, mas que eles que deram esse nome. Atualmente, vários projetos são desenvolvidos para manter vivas diversas línguas indígenas ainda faladas. Ou seja, hoje nós temos aí projetos, né, pessoas que
vamos aí, não deixa essas línguas desaparecerem, né? Porque isso faz parte da nossa história, então nós temos que preservar. Além da língua, outros elementos como expressões artísticas, os mitos e maneiras de relacionar com o meio ambiente revelam a diversidade cultural dos povos indígenas. Ou seja, não é só a língua que determina quem eram os índios, também como eles se expressavam através das suas artes, ou seja, os materiais que eles produziam, né? As danças, os rituais, os mitos, ou seja, como eles contavam as histórias, como eles se relacionavam entre si, isso tudo determina a diversidade do povo indígena, certo? Aqui, ó, é a fonte da onde foi tirado esse texto, tá? Foi desse livro aqui. E ele foi adaptado, né? Ou seja, foi aí tirado algumas partes, né? Agora tem mais uma perguntinha aqui. Você conhece alguma das palavras de origem indígena que foram incorporadas à língua portuguesa? Quais outras palavras? Aqui ele falou 3: abacaxi, arara e mandioca. Você conhece alguma outra? Se não, pesquise algumas palavras. Pesquise aí na internet algumas palavras e coloque aqui umas palavras que nós utilizamos hoje, mas que têm origem do indígena. Então, vamos lá na última questão aqui. O relato do indígena Gemi Caiabe. Se o meu povo fosse igual ao branco destruindo a floresta, as florestas não existiriam mais na reserva indígena. Nós estaríamos acabando com o nosso próprio oxigênio que a floresta nos fornece sem poluição. Nós íamos perder a beleza das cores das florestas. Mas é o povo indígena que está defendendo a floresta e o que existe nela, como os seres humanos, os animais, os peixes e os rios. Ou seja, quem está defendendo é os índios. Os índios estão defendendo. Por quê? Porque o povo branco seria os colonizadores, os portugueses, porque todo mundo aquele que não é índio, eles falam que são os brancos, mas também, né, seria a raça diferente deles, certo? Tá, então vamos lá. Aqui agora tem 2 perguntinhas aqui. De acordo com o texto, o que podemos aprender com os povos indígenas? Aqui ele fala um pouquinho. O que a gente aprende com isso? O que será que a gente pode tirar de lição aqui? E aí, em sua opinião, ou seja, o que você acha, o povo brasileiro é consciente da necessidade de preservar o meio ambiente? Converse com seus familiares a respeito. Você acha que o povo hoje, eles estão preocupados porque eles têm que preservar o meio ambiente ou eles só querem estragar com tudo? O que vocês acham, na sua opinião? E assim a gente termina aí a nossa atividade de história de hoje, ok?